Eu saúdo a toda a igreja na noite desse domingo, internautas, visitantes e ouvintes de Hora Milagrosa. Desejo, irmãos, toda a graça de Deus Pai, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e também do Santo Irmão Aldo. Na esperança que a verdadeira paz que um dia Jesus veio nos trazer seja de fato uma presente realidade na vida de todo o nosso povo. E desejo muita saúde, muita prosperidade, muitos anos de vida, assim de acordo com a justiça e os planos do nosso Deus em relação a cada um dos nossos irmãos presentes nesse ato, aqueles que nos acompanham através desse canal aqui de Chapecó, bem como também os ouvintes de Hora Milagrosa. Irmãos, nós iremos oficializar a nossa reunião nesta ocasião e quero lhes dizer que a sua presença nesta reunião muito dignifica o reino dos céus. Exatamente porque esta igreja, irmãos, é um pedacinho dos céus aqui na terra. E digo a todos os nossos irmãos que se esforçaram para poder estar aqui conosco nesta ocasião, que fizeram muito bem em poder buscar primeiro o reino dos céus. E pode ter a certeza, irmãos, que esses santos que aqui conosco já se fazem presente nesta reunião, eles estão muito contentes, felizes e satisfeitos com a presença de todos os meus queridos irmãos nesta oportunidade. Espero que todos que aqui estejam em verdadeira comunhão com o reino de Deus. E certo dessas verdades, creio que os irmãos vieram com esse propósito. Eu rogo muito a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo que nos dê direção para todos os atos desta reunião. E para que nós possamos oficializar a reunião, nesta ocasião nós iremos fazer uma oração. Para tanto, carinhosamente eu quero convidar todos aqueles que puderem para poder ficar em pé e em sentido, irmãos, de comunhão com o reino de Deus, estaremos orando na sequência. Querido Pai, nosso Deus, todos nós que aqui estamos nesta oportunidade, queremos, com única só voz, exaltar o Teu santíssimo nome. Sim, meu Deus, o Senhor que desde os tempos mais remotos, no começo de tudo, usando a palavra haja, criou todas as coisas. E o Senhor Deus é digno da nossa adoração. Por isto, Pai, receba dos teus filhos aqui reunidos, aqui nesta congregação de Chapecó, o nosso louvor e a nossa adoração. Porque bem sabemos que o Senhor és o mesmo Deus de Abraão, de Isaque, de Isaías, de Jacó, o mesmo Deus da Virgem Maria, o mesmo Deus do nosso Senhor Jesus,
que és o mesmo Deus dos apóstolos, o mesmo Deus do Espírito Consolador, e é o mesmo Deus do profeta Santo Irmão Aldo. Por isso, ó querido Pai, recebo de nós todos, nesta ocasião, nosso louvor. Também nós não podemos de forma nenhuma esquecer daquele que nos trouxe a vida. Se hoje temos a vida, se hoje temos a liberdade inclusive de expressão, nós glorificamos o Senhor Jesus, príncipe da vida, nosso irmão, nosso Salvador, Jesus bendito, nós te amamos, Mestre querido. Exaltamos a Senhora Virgem Maria, porta da salvação, porque foi através desta obra sobre a qual a Senhora realizou na terra, que veio Jesus para nós como o maior e melhor presente. Virgem Maria, nós te exaltamos, não como uma pessoa qualquer, como um vaso, mas sim, Virgem Maria, como a Santa de Deus. Louvamos todos os apóstolos, todos os quais deram suas vidas para levar a mensagem de paz, de esperança, de amor, e que estão conosco nesta reunião pela permissão de Deus. Que os nomes dos Senhores sejam exaltados como sinal de eternidade. Não podemos esquecer também da Senhora Santa Vó Rosa, Espírito Consolador, Santa Nova e Poderosa, que veio nos revelar a pessoa real do nosso Senhor Jesus. Nossa glorificação, Santa Vó Rosa, Consolador que está a nos consolar, a nos conduzir ao caminho que é Jesus. Louvamos o Senhor, irmão Aldo, profeta do nosso Deus, e pedimos ao reino dos céus que esteja a iluminar nossas mentes, nossos corações, inclusive corações de visitantes que veio nos visitar. Que sejam todos iluminados pelo poder que reveste esta igreja e unção poderosa do teu digníssimo Espírito Santo. E como teu servo eu entrego, meu Deus, sob os cuidados de Jesus e o amparo da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, esta reunião, que seja para a honra e para a glória do reino dos céus. Amém. Cantemos Igreja Forte, número 1 do nosso inário. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem igual, e que marcha confiante, pois é grande o poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Podeis assentar aqueles que possuem os vossos lugares. Antecipadamente, mais uma vez, agradeço a presença de todos os nossos irmãos, inclusive de pessoas que estão nos honrando com a sua visita. Ficamos felizes e satisfeitos em poder contar com pessoas maravilhosas em nosso meio. Jesus, quando aqui esteve no meio do seu povo, ele chegou a dizer que uma alma salva vale muito mais do que todos os tesouros desta terra. Então, a sua pessoa, o Senhor, a Senhora, a sua alma, prezados irmãos, vale muito mais do que o ouro, do que a prata, do que o diamante e muitas riquezas deste mundo. Então fizeram muito bem de estar valorizando a sua alma e vindo em busca
desse elemento espiritual que se encontra na igreja do reino dos céus, que é esta igreja apostólica na terra. Agora nós iremos cantar alguns hinos do nosso inário. O primeiro hino que vamos entoarmos traz como título Esta Igreja Nasceu do Céu, de número 3. Esta igreja nasceu dos céus, Jesus é seu Salvador, e os anjos por seu poder nos guardam no seu amor. Estes anjos nos guardam, nos ajudam também, dando a nós só vitória sobre o mal. Esta igreja nasceu dos céus, da força celestial. Esta igreja nasceu dos céus, ninguém a derrotará. Esta igreja nasceu dos céus, e aos céus ela voltará. Voltará porque é santa, voltará porque é pura, voltará ao céu, sim, voltará. Esta igreja nasceu dos céus, e aos céus ela voltará. Cantemos também Coluna e Firmeza, de número 9 do nosso inário. Esta igreja é a coluna, é a firmeza da verdade. Esta igreja pura e santa tem por base a caridade. Seus obreiros, santo exemplos, são da terra o sal do mundo, a luz. Esta igreja apostólica é a igreja de Jesus. E finalizando esta parte, cantemos ainda Esta Igreja Não Teme Lutar, de número 17. Esta igreja não teme lutar, porque luta para vencer, com a santa bondosa frente. É o nosso poder. Esta igreja não teme lutar, porque é santa, é de Deus, é fiel, é perfeita, é eterna, é na terra um pedaço do céu.
criou o céu, a terra e o profundo mar. Foi Deus que criou a vida, criou o homem pra na terra habitar. Foi Deus que deu a criatura uma alma pura, cheia de paz, amor e ternura. Foi Deus que se entristeceu, pois o homem pecou, perdeu sua pureza e Deus se afastou. Foi Deus que formou esta igreja, formou sua direção com sabedoria e inspiração. Foi Deus que abriu sua porta do céu, caminho da salvação.
abriu sua porta, porta do céu, caminho da salvação. Eu relembro à igreja aquilo que eu afirmei ontem à noite. Que uma certa vez a direção desta igreja afirmou que tudo nesta igreja se repete. E isso é uma grande verdade. Os apóstolos de Jesus escreviam cartas e direcionavam as igrejas. São Paulo foi o que mais escreveu. São João, São Pedro. Direcionava as cartas às igrejas para dar um fortalecimento ao povo. Nos tempos presentes, nesta presente era, também não aconteceu um fato diferente, mas igual. Deus preparou o Espírito Consolador e preparou o seu profeta, que também escreviam cartas e direcionava as igrejas conforme a necessidade. E uma mensagem que foi publicada no boletim, daqui a alguns instantes nós vamos meditar sobre a mesma. Aproximando o aniversário da igreja, numa certa ocasião, o profeta Santo Irmamaldo mandou uma carta e direcionou ao povo apostólico, e eu vou ler. Houve algumas alterações pelo Conselho Deliberativo, inclusive acrescentando a data, os anos, e eu passo a ler aos irmãos. 10 de junho. 2 aniversários que são a garantia da vitória da Igreja Apostólica. Prezados irmãos apostólicos, vamos transcrever uma mensagem do profeta Irmamaldo no ano de 2013, por ocasião do aniversário da Santa Vó Rosa e da Igreja Apostólica. Pedido de união do povo apostólico para que a nossa vitória seja certa. Celebraremos, na data de 10 de junho, o aniversário de nascimento da Santa Vó Rosa. É mais um ano da existência da Igreja Apostólica, que completa 70 anos de organização constituída de suas atividades. São 2 aniversários, cujas as origens, o nascimento da Santa Vó Rosa e a formação do povo do Senhor. São as garantias da vitória da Igreja Apostólica como reino dos céus na terra. É uma celebração do triunfo do povo de Deus formado por Jesus e o Consolador, para viver unido numa só fé, num só Espírito, numa só doutrina, numa só disciplina que santifica todos os que buscam aprimorar a qualidade do seu espírito a fim de alcançar a natureza divina, para, ao final da sua jornada terrena, chegar aos céus
e está para sempre com Deus o Pai e os seus santos. São transcorridos 70 anos de intenso trabalho de Jesus, nosso Senhor, do Espírito Consolador, serva fiel, escolhida, preparada para ser o Consolador de sua promessa. Trabalho este que tem sido exercido por ambos, cujo valor é imensurável, que não tem como ser medido ou qualificado, tal a sua magnitude para o reino dos céus e para a redenção e salvação da criatura humana. Trabalho divino que tem garantido a estabilidade moral e espiritual da Igreja Apostólica, que tem inspirado a divulgação das mensagens de boas novas, com o objetivo de santificar almas para os céus, e tem garantido a nossa vitória como Igreja Apostólica, Igreja restaurada e mantida pelo ministério glorioso do Divino Mestre, do Consolador, da Mãe Virgem Maria, dos santos dos céus e do meu ministério de primaz e profeta do Senhor. Eu, irmão Aldo e a Santa Avó Rosa, agradecemos a todos os irmãos e irmãs que atenderam os apelos que temos feito, incentivados a lutarem pela união de nossa igreja e nos ajudar com a obediência e consagração, a fim de que pudéssemos completar, jubilosos e vitoriosos, mais um ano da existência da Igreja Apostólica na terra e como Igreja do Reino dos Céus. Eu, irmão Aldo, e o Consolador, a Santa Avó Rosa, recebemos de Deus o Pai a missão de conduzir o povo apostólico para os céus, encargo que temos cumprido fielmente, com a ajuda do poder celestial. Assim sendo, no início de um novo ano para a Igreja Apostólica, pedimos para que os nossos irmãos e irmãs de todas as idades se esforcem para serem unidos como todos os apostólicos, que sejam dedicados, dando um bom testemunho pessoal de sua fé, e que sejam unidos em todas as atividades da igreja, do ministério do coral, da orquestra, das atividades dos trabalhos em geral, dos pastores que cumprem a sua missão de levar a mensagem de nossa igreja e o alento espiritual ao nosso povo, a fim de auxiliá-los quanto à santificação de sua alma. Pedimos também que os diáconos e diaconisas sejam esforçados para servir a igreja e manter sempre os nossos templos bem cuidados, com zelo e amor. Saibam todos que somente assim é que poderemos vencer uma nova etapa dos nossos trabalhos e celebrar jubilosos e vitoriosos o próximo aniversário de nossa amada Igreja Apostólica. Somente assim procedendo é que poderemos ganhar a coroa de glória prometida ao povo vencedor. Estimados irmãos e irmãs, vamos unir as nossas forças, cheios de amor, de fé, de confiança no poder celestial, trabalhar com o propósito de ajudar os céus, os nossos santos, Jesus, Virgem Maria e a mim, irmão Aldo, a ganhar e conduzir almas para o reino dos céus. Comemore a data 10 de junho com o coração agradecido a Deus e ao seu Divino Espírito Santíssimo, e ao nosso Senhor Jesus e à Virgem Maria, e ao Santo Consolador e a todo o poder celestial, por mais um ano de grandes vitórias como povo de Deus na terra. Honra, louvor, glorificação aos céus
pela existência da Igreja Apostólica, pela vida, pelo ministério precioso, pelo galardão do Espírito Consolador. Parabéns, Igreja Apostólica, parabéns, Santa Vó Rosa, pela comemoração de mais um aniversário, pelas vitórias e bênçãos alcançadas nesses 70 anos do nosso jubileu. Prezados irmãos, irmãs, visitantes, internautas e ouvintes do programa A Hora Milagrosa. Ontem à noite, pela graça do Reino dos Céus, tivemos a oportunidade de meditarmos sobre a existência da Igreja Apostólica e a existência da Santa Vó Rosa. Como tudo começou, como tudo se deu. E pela graça dos céus, nós tivemos oportunidade de meditar ontem à noite. E hoje, na noite deste domingo, pela graça dos céus, pela ajuda dos santos que aqui se encontram nesta reunião, nós iremos meditar a respeito da unidade da igreja. E falando sobre a unidade da igreja, nós observamos nas Escrituras Sagradas que desde os tempos mais remotos o nosso Pai querido sempre procurou unir o seu povo. E isso foi tão verdade que Ele enviou os seus servos. Sim, servos de Deus, os patriarcas, que foram conduzidos pelo nosso Deus, de uma tal forma que eles falavam em nome de Deus e realizavam no meio do povo de Deus obras maravilhosas com a permissão de Deus. Nós observamos que os profetas também fizeram muito isso. Os profetas que receberam a missão de Deus de anunciar as profecias e de lançar a mensagem a um povo seu, o povo de Deus, fizeram isso e fizeram muito bem. Todos os profetas. Mas Deus, olhando para o seu povo, para a sua gente, e como prova do seu amor real e verdadeiro, porque Deus nos amou, irmãos, de tal forma que a nossa mente humana não consegue alcançar como Deus nos amou. E Deus enviou seu Filho. Este ser tão querido, tão maravilhoso, que morava nos céus, que dirigia o reino dos céus com Deus, os santos, deixou aquele lugar vazio, esvaziou-se da sua glória para vir a este mundo. E Deus providenciou tudo, como Ele é perfeito, conhece tudo, enxerga muito mais do que nós seres humanos, enxerga lá na frente, já preparou a Virgem Maria para que o seu filho não tivesse influência nenhuma de pecado. E diz a doutrina que a Virgem Maria, nela foi anulado o pecado original. Jesus não herdou o pecado original. Ela não foi apenas um vaso, como muitos dizem por aí, mas uma santa, real, verdadeira, fiel a Deus. E seguiu, irmãos, toda a vontade de Deus. Uma jovem bela, linda, assume uma missão linda de se ver, de ser a mãe de Jesus. E Jesus veio a este mundo. Para quê? Com qual finalidade? Veio lançar a sua mensagem para unir o povo de Deus. Por que Jesus veio unir o povo de Deus?
Porque com um pecado que entrou no mundo, as pessoas começaram a se distanciar de Deus. E com isso, o que aconteceu? O inimigo de nossas almas, que com as suas legiões começou a trabalhar com muita intensidade, fazendo divisões entre as pessoas, entre as famílias, entre o pai e a mãe, colocando inimizade uns contra os outros. E Deus, vendo isso, se compadeceu, e Jesus também se compadeceu e veio a esta terra e lançou sua mensagem de esperança. Ele disse: o reino dos céus está entre vós. E era uma verdade absoluta, o reino dos céus estava no meio do povo. Jesus lançou a sua mensagem de amor, de união, fazendo as pessoas entenderem, contando parábolas para poder facilitar o entendimento das pessoas. E o que Jesus mais pediu, irmãos, foi a unidade, a união. Próximo à sua partida, Jesus, olhando para o seu povo, ele fez a oração sacerdotal, pedindo a unidade do povo, para que todos fossem unidos entre si, para que não houvesse divisão. E foi assim o propósito de Deus. Mas Deus sempre amou a humanidade, Ele foi provando o seu amor também nesse presente século. Também não foi diferente. Como os irmãos ouviram os patriarcas, os profetas, que veio em nome de Deus. Esta igreja também surgiu em nome de Deus. O Consolador veio em nome de Deus. O profeta veio em nome de Deus. E qual é a mensagem? A mensagem para que o povo seja mais fiel a Deus, que vive nos retos caminhos do Senhor, que não se desvie do caminho, mas no caminho reto do Senhor. Foi o que o Consolador mais fez. Quando estava entre nós, o que ela mais fez? Procurou unir a igreja, inclusive contando parábolas para poder facilitar o conhecimento das pessoas, dando exemplo de unidade para unir o povo de Deus. O profeta irmão Aldo também, da mesma forma, veio para unir o povo de Deus. Tanto isso é uma verdade nesta mensagem de 2013. Ele lançou esta palavra. Ele disse assim: eu agradeço, juntamente com a Santa Rosa e o poder celestial, a todos os irmãos que têm se esforçado para manter em unidade. Ele disse, não disse de uma forma em geral, e mais em seguida ele afirma que o povo, as pessoas que ainda não aderiram esta ideia de união, que se esforçassem, que lutassem para haver esta unidade. A união, meus prezados irmãos, ela faz a força. E sendo assim, nós podemos pensar que a desunião enfraquece. Enfraquece e nos impede de nós alcançarmos os nossos objetivos. E sabemos que viver uma vida harmoniosa entre as pessoas, hoje, no mundo que nós vivemos, é um desafio. Cada um tem o seu temperamento, tem o seu jeito, e chegam a dizer, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, meus pais eram assim, e eu sou assim mesmo, sou brabo, e sou desse jeito mesmo, e tem o seu temperamento. É um desafio, no mundo que nós vivemos, para manter esta unidade. Mas, se quisermos de fato sermos vitoriosos como igreja do Senhor, precisamos manter a unidade. E a unidade é necessária
Tanto isto que é necessário que, mais uma vez, o profeta de Deus, ele pede a união do seu povo, conforme nos falou a palavra desta igreja. Porque a desunião, como eu disse, enfraquece, fragmenta. Não haverá vitória para aqueles que vivem desunidos. Não há vitória. Inclusive, pessoas que vivem brigando uns com os outros, com raiva, com tantos sentimentos que não tiveram origem do Espírito de Deus. Se não se arrependerem, não herdarão a sua vitória, a sua entrada ao reino dos céus. E nas Escrituras Sagradas, nós encontramos vários exemplos, inclusive exemplos negativos de desunião. Como, por exemplo, nós observamos nas Escrituras, no jardim do Éden, aquela divisão que houve. Deus ordenou, mas descumpriu, desuniu. Nós observamos também na parábola do filho pródigo. O que aconteceu? Houve um desentendimento entre aquele irmão que não aceitou a volta daquele filho pródigo, que se arrependeu, que foi a encontro dos braços do seu pai. Nós encontramos exemplos, inclusive nas Escrituras, negativos, que fala sobre a falta de união, de unidade, coisas que Deus não quer, coisas que Deus não apoia. A desunião Deus não apoia, enfraquece. E é exatamente por isso que nós, como fomos chamados, eleitos e nomeados como povo de Deus, nós precisamos viver em unidade. Inclusive, todos que estão na igreja, como diz inclusive a doutrina, nós devemos ter um pensamento só, uma só doutrina, ensino, um só batismo, uma só fé. Não pode haver divisões no meio do povo. Inclusive, meus prezados irmãos, aqueles que exercem o seu ministério, que seja como um diácono de nossa igreja, como uma diaconisa de nossa igreja, como um pastor de nossa igreja, como um membro de nossa igreja, como que nós poderemos dizer que somos realmente este povo de Deus escolhido, este povo nomeado pelo Senhor, sendo que nós não estamos vivendo aquilo que os patriarcas pediram, os profetas pediram, Jesus pediu, o Consolador pediu, o profeta irmão Aldo pediu sobre a união. Como que nós poderemos afirmar que somos a igreja de Deus se não nos cuidarmos, estamos fazendo o contrário, andando na contramão, dando mau testemunho para muitos que estão de olho nesta igreja, de olho nas nossas atitudes, nas nossas reações. Mas eu quero dizer para os irmãos que esta igreja é dos céus, independente daqueles que ainda não aderiram à vontade do Senhor, que é viver em união, que ainda tem o seu comportamento que é reprovado por Deus. Mas esta igreja é dirigida pelos céus. Isto não quer dizer que a igreja está no mesmo estilo desta pessoa que está vivendo esta vida desregrada, errada. Não, irmãos. Esta igreja nunca ensinou isso. Nunca nos ensinou isso. Mas esta igreja ensina a prezar pela família. Ensina o casal a serem unidos. Ensina ambos a respeitarem a opinião do outro. Ensina a pontuar no momento certo. Ensina a unidade dos filhos. Ensina que nós não devemos retribuir o mal com o mal. Se alguém fez o mal para mim, então eu vou retribuir na mesma proporção. Esta igreja não ensina isso.
Mas sim, esta igreja nos ensina a sermos bons, humildes de coração, perdoar quantas vezes necessário. Mas tem alguém que chega a dizer: mas eu não perdoo fulano de tal, porque fulano de tal não merece o meu perdão. Mas quando aquela pessoa comete alguma falha, como que aquela pessoa quer receber o perdão de Deus? Que se coloca ao ponto de dizer que aquela pessoa que te ofendeu não merece o seu perdão? E Jesus, irmãos, que nada fez de pecado nenhum, se sacrificou por nós, deu sua vida por nós, perdoou aqueles homens malfeitores que colocaram ele pendurado naquela cruz, ele perdoou. Quer dizer que o senhor, a senhora, você que está me ouvindo é mais do que Jesus? Não, meus irmãos, o nosso coração precisa ser bom, igual o coração do nosso mestre, igual o coração dos santos que aqui viveram, mesmo recebendo represália de alguns que não entenderam o ministério, inclusive muitos não entenderam o ministério de Jesus, mas mesmo assim Jesus perdoou. Da mesma forma, irmãos, esta igreja vai completar 70 anos de existência. 70 anos a mensagem de unidade, de perfeição, de obediência aos ensinos de Deus. 70 anos a igreja pontuando, e Deus pontuando, e vai falando para nós, e vai falando aos nossos corações, entenderam? Então não é hora, irmãos, de ficarmos dormindo no sentido espiritual. É hora de acordarmos. O inimigo de nossas almas, ele quer nos calar. Quer calar o povo de Deus. Quer que a gente fique quietinho. Não, de forma nenhuma. Esta igreja não surgiu para ficar quietinha, encalada. Mas esta igreja surgiu para anunciar a verdade. Custe o que custar. Mas a verdade precisa ser pregada. É o que esta igreja está fazendo. Custe o que custar. Esta igreja está fazendo, se esforçando, lançando a sua mensagem de paz, de salvação, custe o que custar. Mas o povo que são adeptos desta igreja, precisam viver. Sim, viver os ensinos de Deus, se de fato querem ser felizes. Eu sei que muitos dos nossos irmãos anseiam por essa felicidade, querem que na sua vida, os seus projetos, os seus planos, tudo dê certo. Não é verdade? Esse é o nosso anseio, esse é o nosso desejo. Mas, irmãos, a gente precisa fazer por onde? Precisamos fazer a nossa parte. Lá na nossa casa, como um pai de família, eu preciso fazer a minha parte. Lá no trabalho, como um empregado, você precisa fazer a sua parte. Aonde que a gente for, na escola, aonde for, você precisa fazer a sua parte. Você é um filho de Deus. Você precisa brilhar como a luz. Entenderam? É como uma estrela que brilha no céu. Eu sei que muitos dos nossos irmãos já viram como é lindo a gente ver os brilhos das estrelas no céu. Nós fomos chamados a brilhar neste mundo, dando bom testemunho. A nossa forma de ser, a nossa forma de falar, de conduzir as pessoas, entenderam, irmãos? De ter o coração muito bom, para poder perdoar as pessoas, para poder ajudar os necessitados. A gente precisa ser assim, como Jesus foi, como os santos de Deus foi. E Deus anseia pela grande vitória desta igreja, e foi profetizado que acontecerá. A vitória desta igreja acontecerá. Mas a vitória dos fiéis, como muitos que viveram nesta terra, uma vida repleta de amor, a sua conduta, a sua fala, o seu jeito de ser, viveu, muitas vezes levou a mensagem de salvação, pregou, e hoje está na glória de Deus. E muitos, como eu disse, nesta reunião, pela vontade de Deus, vêm como um anjo de Deus, para poder abençoar o povo de Deus. O povo de Deus na terra estão na glória de Deus. Então, irmãos, nós precisamos fazer por onde? E a pergunta que eu quero fazer aos irmãos nesta noite: o Senhor, meu irmão, que já tem 20 anos de igreja,
30 anos de igreja, 50 anos de igreja, compreenderam aquilo que os profetas vieram fazer nesta terra? Entenderam a mensagem? Entenderam a mensagem do Espírito Consolador? Entenderam a mensagem do profeta que Deus preparou? Entenderam? Está vivendo? O que precisa fazer para mudar? O que precisa fazer para mudar? E eu preciso interrogar a mim mesmo, o que eu preciso fazer para mudar na minha casa, o meu jeito de ser, a minha forma de falar, na empresa que eu trabalho, o que eu preciso fazer? Então essas perguntas a gente precisa fazer para que nós possamos melhorar. E para que quando for da vontade de Deus, e Deus então aplicar a sua justiça e dizer, está tudo consumado, aí não tem como mais fazer nada. Está tudo consumado. Jesus aparecerá no reino dos céus, irá descer numa nuvem de santos e anjos, irá arrebatar os escolhidos. Para a glória do Pai, que é o lugar mais lindo que pode existir. É a glória de Deus. Se nós olhamos com os nossos olhos a natureza, muitas vezes uma pedra preciosa, o ouro, o diamante, ficamos encantados. Nossa, que coisa linda! O reino dos céus é a coisa mais linda que pode existir. E os santos que aqui estão são provas dessas verdades, porque os seus olhos já se abriram para a eternidade e sabem que é a coisa mais linda que pode existir. Então, as coisas mesquinhas desta terra, nós precisamos deixar de fazer estas coisas e nos consagrar um dia após o outro. É 70 anos de existência desta igreja, 70 anos de uma grande vitória, irmãos, o aniversário da Santa Rosa. E qual é o presente que vamos oferecer? Qual é o presente que vamos oferecer? Pense, qual é o presente que vamos oferecer a Deus? Pela igreja que formou, pela igreja que restaurou? Pense, é a nossa união, a nossa unidade. Então, nós vamos viver unidos, uns com os outros, vamos uns ajudar os outros. Talvez o meu irmão tenha dificuldade em algum ponto ou em alguma coisa, então eu vou ajudar o meu irmão. Alguém está precisando de uma ajuda, então vamos ajudar. Fulano de tal precisando de uma ajuda, talvez é um irmão precisa de uma palavra, então vamos visitar o irmão fulano de tal, vamos viver em unidade. E união não quer dizer a gente sempre frequentar a casa do outro, irmãos, não é isso. É ter uma mesa farta, né? Convidar para um almoço, isto não é símbolo de união. Mas a união é na prática, é viver, é respeitar o outro, entenderam? É viver aquilo que Jesus pregou e que esta igreja está a pregar. E vivendo desta forma e deste jeito, irmãos, pode ter a certeza que quando os nossos olhos fecharem, poderemos ter o prazer de dizer aquilo que o apóstolo São Paulo disse: combati um bom combate, guardei a minha fé. E agora a coroa da justiça me será dada. É a coisa mais bela que vai acontecer. A sua vitória. E também vitória desta igreja. Pelo preparo, pelos anos que esta igreja tem lutado para salvar a sua alma, para salvar a minha alma. Então, meus prezados irmãos, guarde no mais íntimo do seu coração esta mensagem de salvação. Não vive como o mundo nos ensina, investindo os valores, não. Mas vivam como Deus quer, como a vontade de Deus quer, para que assim possamos ver a glória de Deus. E iremos habitar eternamente com Ele, como disse o apóstolo São João. E não haverá mais planto, nem clamor, nem mais dor. Viveremos para sempre no reino de Deus. E veremos integralmente o nosso Pai, aquele que nos criou, e veremos Jesus, veremos a Virgem Maria, os apóstolos, os profetas e aqueles que viveram nesta terra, lá na glória dos céus. Amém. Que estas palavras estejam nos vossos corações. E eu quero aqui, irmãos, agradecer a presença de todos. Todos que se esforçaram para poder vir a esta reunião. Meu muito obrigado, inclusive aos visitantes que nos honram com a sua visita. Gratidão pela sua visita.
E o nosso desejo é que venha participar mais vezes das nossas reuniões, para poder compreender e entender os mistérios dos céus. Porque, irmãos, os mistérios dos céus não se compreende da noite para o dia. Os mistérios dos céus não se compreende tendo no coração um orgulho, porque o orgulho não deixa a pessoa compreender os mistérios dos céus. E assim os doutores de lei, lá no passado, que conhecia as escrituras de capa a capa, lia e sabia, mas não tiveram humildade para aceitar Jesus como Salvador, rejeitaram o nosso Mestre. Então, não é a questão de ter conhecimento de letra, mas, irmãos, a gente precisa ter o dom do Espírito Santo de Deus, o discernimento, para a gente discernir, para a gente entender, e desta forma nós vamos entender o projeto de Deus. Aquilo que Jesus veio fazer, nós vamos entender que a Virgem Maria é uma santa. Vamos entender que os apóstolos de Jesus estão nos céus, não estão no pó da terra. Vamos entender a missão desta igreja, vamos entender a Santa Rosa e vamos entender a missão do profeta irmão Aldo, através do dom do Espírito Santo de Deus, que concede àquele participante, àquela pessoa que tem um coração humilde, e Deus unge, e Deus batiza com o Espírito Santo, e a pessoa compreende tudo e consegue enxergar integralmente a doutrina de Jesus. Faço os votos que voltem mais vezes para vir frequentar as nossas reuniões. Muito obrigado a todos os meus irmãos aqui desta congregação. Obrigado àqueles que estão nos acompanhando através deste canal aqui de Chapecó, os ouvintes de Hora Milagrosa. E o meu desejo é que Deus e os seus santos de grande poder esteja a abençoar a sua vida e que todos os seus planos, os seus projetos possam se tornar realidade, é claro, com a permissão e a vontade do nosso Deus. Amém. Convido os meus irmãos para poderem ficar em pé, que daqui a alguns instantes estaremos orando para poder finalizar a nossa santa reunião. Oremos. Querido Pai, nosso Deus, queremos aqui expressar uma simples palavra: gratidão. Sim, Deus, gratidão. Gratidão pelo teu amor, gratidão pela tua misericórdia, gratidão pelos teus planos, gratidão por ter enviado os patriarcas, gratidão por ter enviado os profetas, gratidão por ter enviado Jesus, gratidão por ter formado esta igreja, por ter formado a Santa Vó Rosa, por ter formado o Santo Irmão Aldo. Sim, querido Pai, nossa gratidão, que rendemos do profundo da nossa alma, e que teu nome, ó querido Pai, seja sempre exaltado, e seja exaltado com toda a intensidade, nas maiores alturas, como sinal de eternidade. Sim, o Senhor é o nosso Deus eterno. Louvado seja, engrandecido seja o teu nome, ó Pai. Mas também queremos agradecer, Jesus, o Senhor, por ter descido dos céus a esta terra, por ter vivido a vida humana, por ter esvaziado da sua glória. O Senhor esvaziou de sua glória para poder viver como uma pessoa humana, mas uma pessoa dirigida diretamente por Deus. Jesus, nosso muito obrigado pelos teus conselhos. Obrigado, Jesus, pela sua oração sacerdotal que o Senhor fez, rogando a Deus para que todos fossem um em Deus e em ti. Gratidão, Mestre querido. Nossa gratidão, Mestre. Louvado seja o teu nome. Mas queremos agradecer também à Senhora Virgem Maria. Sim, Virgem Maria, te amamos, Virgem Maria. A Senhora é uma santa de Deus, é o vaso precioso de Jesus.
E foi através da senhora que Jesus veio a este mundo. E a senhora conduziu, a senhora esteve sempre ao lado dele e ensinou sempre coisas boas para Jesus. Sempre ensinou Virgem Maria. Mesmo sendo um ser celestial, mas dependeu do auxílio de uma pessoa. E Deus escolheu a senhora, e a senhora é uma santa. Venceu, não compactou com o pecado e estar na glória. Viveu em unidade aonde a senhora estava, Mãe de Deus, Santa Mãe de Deus. Viveu em unidade, no meio da sua família, enfim, as pessoas que rodeavam a senhora. E a senhora está no céu. Gratidão, Virgem Maria. Gratidão por ser o anjo de guarda do Consolador, de ter preparado a Santa Vó Rosa, junto com o Mestre, junto com Deus, com os santos que viveram nesta terra, que conduziu esta santa nova. Porque no mundo há uma conversa que é impossível se santificar, é impossível ser santo, mas Deus tem o poder de tornar pessoas santas. E o Senhor Deus tornou uma pessoa santa, porque nasceu pura, predestinada para ser o consolador da promessa do nosso Mestre. E a senhora venceu, Santa Vó Rosa, está no céu. Obrigado, Santa Vó Rosa, pelos teus conselhos lindos e perfeitos, e pelos conselhos do Senhor Irmão Aldo, que também seja louvado. Gratidão, profeta de Deus. Enfim, e agora eu peço aos senhores santos de Deus que estar agora a socorrer as orações que cada um está fazendo. O Senhor está, inclusive, sobrevoando aqui entre nós, observando cada pedido que os filhos dos senhores estão fazendo. Os filhos do Senhor nosso Deus está fazendo. Talvez essa pessoa que veio nos visitar tem um problema para resolver e pede com muita intensidade, pede direção para poder inclusive compreender os mistérios desta igreja, compreender a senhora Santa Vó Rosa, compreender o poder que a gente tem nos santos. Talvez alguém esteja orando nesse sentido, esteja a abençoar esta vida, esta preciosidade, esta alma que Jesus falou que vale muito mais do que todos os tesouros da terra. Esteja a abençoar a nossa juventude, é o futuro de nossa igreja, nossas crianças, os idosos que já está com cansaço da idade, mas que são testemunhos vivos nesta terra, todos aqueles fiéis. Eu te peço, meu Deus, esteja a prolongar estas vidas, se for, claro, da sua justiça, mas se for dos seus planos, recolher essas preciosidades, assim o Senhor vai fazer. Abençoe a nossa igreja, inclusive muitos que estão espalhados neste mundo, que não fazem parte desta igreja, mas que foram criados pelo Senhor nosso Deus. Tenha misericórdia dessas pessoas que estão sofrendo, inclusive dessas pessoas que estão sofrendo no Rio Grande do Sul, enchente, enfim. Tenha misericórdia destas vidas, destas preciosidades. Envia os teus anjos, meu Deus, como socorro para estas vidas, e esteja a abençoar, bem como também muitos que colocaram seus pedidos nesta caixa de oração, escreveram, tiraram um tempinho para escrever, uns agradecendo e já fazendo seus pedidos, enfim, que todos sejam abençoados. Abençoe os casamentos, os relacionamentos, aqueles que estão namorando, enfim, que o Senhor nosso Deus possa estar nos abençoando de tal forma que nós poderemos então viver em verdadeira unidade, em verdadeira união, para que a sua glória e o seu poder possa se manifestar com muito mais intensidade, como já tem acontecido nestes últimos anos que esta igreja está nesta terra, 70 anos de existência. Prezados irmãos, queridos ouvintes de Hora Milagrosa, internautas, visitantes, irmãos na fé, recebam com esta fé no seu coração a bênção preciosa de Deus, a bênção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, dos santos profetas e apóstolos e do Santo Irmão Aldo. Sejam felizes e creiam que Deus já ouviu as orações e já está nos abençoando e acrescentando paz, saúde, muitos anos de vida e felicidade. E desde já, querido Deus, os nossos sinceros agradecimentos que nós fazemos agora através de visitantes, irmãos na fé, ouvintes de Hora Milagrosa e internautas.
Muito obrigado, Senhor, e todos os santos, por esta bênção preciosa que está a nos envolver. Amém. Paz do Senhor para todos e até uma próxima oportunidade. Que Deus e os santos estejam a acompanhar a cada vida e a cada lar.